A expectativa de inflação é uma coisa que realmente conta muito, porque não se sabe, né, o que vem antes, o ovo ou a galinha. Você pode até arriscar, mas em termos econômicos é muito difícil você separar o que vem antes, se é a expectativa de inflação ou a inflação propriamente dita. Então veja bem, nós vamos passar aí pelas reportagens, pelas principais TVs dos Estados Unidos e depois a gente volta para comentar o que está sendo noticiado em termos de expectativa de inflação. The extent to which we've seen it consistently deteriorate over 3 months' time, very worrisome. And we know that uncertainty was mentioned a lot as well. Now, measurements globally of uncertainty have already lapsed. The pandemic, which is stunning, that is its own tax on the economy. I've likened it to, a broken stoplight. When there's a broken stoplight at a busy intersection, traffic comes to a halt, traffic backs up, and everybody very cautiously tries to go through, or some people do a U-turn and opt out entirely. That's the kind of thing we're looking closely at. Of course, we'll get the retail sales number on Monday, and I think that there's a lot of people looking for some increase in rebound from January. I'm not sure it's going to be as strong as they think. The early credit card data is not great, and there's a lot of indicators to suggest that actually there was some hunkering down that consumers are beginning to do in their behaviors, and it's a very stagflationary kind of consumer sentiment report for the Federal Reserve to be going into this meeting with. Perspective on this. What we're seeing is the soft data and the vibes deteriorate. When does that lead into that hard data? What's the lag time? If this is for real, if consumers are as upset as they say they are, this is going to be a pretty heavy blow to the economy. And that raises the silly question for me of are tariffs actually inflationary? Yeah, this is kind of unique. I mean, it's actually stunning how fast consumer expectations have deteriorated. I wrote about this on my Substack today. That I thought we would have a few months at least of people feeling good. Great, we've got a businessman president, he's going to bring things under control, but the combination of this, not just the tariffs, but the on again, off again, on again, off again tariffs, the confused rhetoric, and I think all the crazy stuff, we're going to annex Canada, has dislodged people's certainties about the future much, much faster than, I think it's probably a record. I don't think anybody's ever seen them deteriorate so fast under a new administration. It raises a lot of questions. Between two investments, one of those investments makes sense if we are actually going to have 25% tariffs. The other makes sense if we don't have 25% tariffs. And if we don't, either investment will be a big loss if you've guessed wrong. So what you probably do is you sit on your hands. You don't invest. This has got to be exerting a depressing effect on business spending, probably on consumer spending. We may not see it in the hard data yet, but we've talked endlessly about uncertainty as a possible drag on economic activity, and measures of uncertainty are completely off the charts now. It's never been. Economic uncertainty is at levels normally associated with major natural disasters. Yeah, I've been hearing from business leaders it's a pause button. It's not clear exactly what the issue is that's supposed to be resolved here. It's also not even clear that tariffs will reduce the trade deficit. We are beginning to see that if you look at the high frequency data. So over the last several weeks, we have seen, and I know some of these indicators are a little bit special, but we've seen the number of people who are going to movie theaters, number of people going to Broadway shows. If you look at the TSA data for how many people fly in airplanes, even if you look at how many people are visiting the Statue of Liberty here in New York City, all that has actually started to weaken. And now we get another soft data print here at 10 with the Michigan sentiment for consumers. So overall, it is still a little bit too early, but given that we have this wait and see situation, both for consumers and for corporates, it does make sense that the soft data should eventually begin to spill over to at least some weakening in the hard data. Estimates suggest that there will be around 300,000 workers that might be losing their jobs. Remember that for every federal worker, there are 2 contractors, according to Brookings. So Brookings studies show that in total, true employment in the federal government is roughly around 9-10 million people.
It's not only tariffs and trade war, it's also the combination of the risk that government workers and contractors potentially lose their jobs that are the main reasons why the soft data is weakening the way it is. And it's not only consumer soft data, it's also corporate. If you look at the CapEx planning from the regional Feds, Dallas Fed, Philadelphia Fed, New York Fed, that's showing that businesses in those districts are saying we're beginning to cut back CapEx plans. Likewise, NFIB, also roundtable surveys, CapEx planning is also moving lower. So both consumer confidence moving lower, corporate confidence moving lower. U.S. consumer sentiment plunged sharply in March amid worries that President Donald Trump's sweeping tariffs would ignite inflation and undercut the economy. The University of Michigan's Consumer Sentiment Index dropped to 57.9 this month, more than 5 points below what economists polled by Reuters had expected. The sentiment index has now erased all gains made since Trump's election victory in November. Muito bem, então realmente o dado preocupa, porque o que acontece? Como o vencedor do Prêmio Nobel falou, existe um tempo que é considerado normal em que o eleitorado, aquele que votou no Donald Trump, por exemplo, mantivesse o nível de confiança em relação ao seu presidente. Não é normal o que está acontecendo. O nível de confiança em relação à política econômica está muito baixo e muito rápido. Muito rápido. Coisa assim de 10 pontos da eleição para agora. E esse índice de expectativa de inflação, ele é extremamente importante, porque existe uma coisa, quem estuda comportamento, ou ciências sociais, sabe do que eu estou falando, é sobre a questão da profecia autorrealizável. O que é a profecia autorrealizável? Assim, por exemplo, o fulano chega num dia para o trabalho, certo? E o chefe dele não cumprimenta ele, passa sem cumprimentar. Certo? E normalmente não é assim. Normalmente o chefe é bastante simpático, bastante amigável. Né? Mas naquele dia, por algum motivo extra trabalho, que não tinha nada a ver com o trabalho, o chefe simplesmente estava pensando em um problema e passou batido, sem cumprimentar o fulano. E veja como é que funciona a cabeça. Ele imagina daí que teve algum problema em relação ao trabalho, à qualidade de trabalho dele. A partir desse momento, ele começa a questionar, começa a tentar entender por que será que ele me ignorou. Deve ter sido por causa disso, por causa daquilo, por causa do outro, e começa a desenvolver uma certa ansiedade, um certo medo. E a partir disso, nessa ansiedade, nesse medo, ele pode realmente cometer um erro dentro do trabalho, que aí sim, no dia seguinte, dá motivo para uma reprimenda ou até mesmo para ser mandado embora. Perceba, não existia problema nenhum. Até que, naquele momento em que o chefe passou sem cumprimentar, começou a nascer um problema na cabeça do fulano. É o que esse prêmio Nobel falou. Ele disse assim, não se sabe qual o problema que existia. Não se sabe qual o problema. Vejam, vencedor de prêmio Nobel. Então tem duas vertentes principais aí. Ou é simplesmente loucura, né, sou Donald Trump, ou ele tem uma informação muito, muito sigilosa e grave a respeito da economia americana. Eu acredito que seja essa segunda, claro que associada à loucura pelo que ele está fazendo. E o que chama a atenção nessa expectativa de inflação, que está alta, né, e é o que eu digo, a profecia autorrealizável, né? A pessoa começa a imaginar que vai ter uma inflação, né? E começa já a se precaver, começa a estocar produto, o que gera pressão inflacionária, começa a remarcar alguns preços para que não sofra prejuízo na sequência. Então tudo isso, por isso que é checado essa expectativa de inflação, porque realmente ela pode vir a se transformar numa inflação. O que está assustando o americano é que está sendo muito rápido isso. Está acontecendo muito rápido. Então tem essa expectativa de inflação e uma outra questão também. As pessoas estão ficando assustadas. Então, diz um economista aí na última reportagem, que ele o número de visitas à Estátua da Liberdade, aviões, ingressos de teatro, assim por diante, já estão sentindo uma queda no volume de negócio, de vendas, dos tickets, das entradas dos teatros, assim por diante, já estão sentindo. Porque nesse momento aí de pânico, né, que as pessoas não sabem,
que vai acontecer? Se vai dar boa, se vai dar ruim. Né? Não, então, quer dizer, o que ela faz? Ela para, ela não aposta. Se ela tem algum investimento para fazer que com a tarifa é bom e sem a tarifa é ruim, ou ao contrário, como é que ele vai fazer esse investimento se ele não sabe que tarifa que vai ter amanhã? Ele para. Então o que está acontecendo com os Estados Unidos? Os Estados Unidos está parando. Parando. Tem gente voltando atrás. Tem gente, né? A analogia do semáforo é muito pertinente. Tem o semáforo quebrado, né? Tem pessoas que vão, outras que vêm, outras que voltam, outras que param e assim por diante, e cria um caos ali, naquele cruzamento. E a outra analogia é dos tubarões lá, né, que o último economista faz, exatamente, temos 2 tubarões, temos as demissões dos funcionários em massa, porque veja bem, ele diz que está previsto uma demissão de 300 mil funcionários federais, mas que são 19 milhões. Agora, o que acontece? É mais ou menos como na praia. Tem milhares de turistas na praia, certo? E vamos supor que o tubarão ataque uma pessoa. O que as outras milhares de pessoas vão fazer? Vão sair da praia. Entende? É porque um tubarão atacou uma pessoa, mas vai acontecer de todos saindo da praia. Então esse efeito nos 300 mil funcionários, na cabeça do funcionário público ou das pessoas que estão ali nas famílias e assim por diante, é um efeito extremamente danoso. Porque, veja bem, na cabeça dele assim, pô, hoje foi o meu amigo aqui, amanhã posso ser eu. Então aquela casa que eu ia comprar, aquele carro que eu ia comprar, aquela troca, aquela viagem que eu ia fazer, eu vou dar uma segurada, não vou fazer. Então você cria a profecia autorrealizável. O que não era um problema antes, acaba se tornando um problema. Agora imagine você ter retração do consumo, certo? Aí o mecanismo natural seria baixar juros. Mas como é que vai baixar juros se está aí na iminência de uma inflação devido às taxas que estão sendo cobradas, ventiladas, né, enfim, ameaçadas e assim por diante? Então o próprio banco americano, o Fed, está com dúvida a respeito do que fazer. Olha o tamanho da confusão que está sendo armada. Para o Banco Central americano ter dúvida no que vai fazer, se aumenta, se baixa a taxa, é porque realmente é uma loucura. Qual que é a explicação de tudo isso aí? Pode não haver explicação. Né? E aí é um passo para que o impeachment do Trump aconteça, por insanidade mental. Por insanidade mental. Né? Porque, veja, volta a falar do prêmio Nobel, ele disse assim, não se sabe qual problema que está sendo atacado. Para quem é inteligente e sabido na área econômica, realmente não dá para identificar. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, que o Donald Trump identificou um problema que é apenas uma parte de todo o sistema. É o déficit na balança comercial. Ele quer resolver isso. Mas, veja, assim como o corpo humano é um sistema, a economia é um sistema. Você não consegue resolver apenas uma variável. Naquela condição que a gente conhece na economia, ceteris paribus, né? Mantidas as outras variáveis constantes. Não tem como. Né? Não tem como. Para efeito de cálculo, você pode manter as outras variáveis constantes e mexer em uma só para ver, em função, né, o resultado do outro lado. Mas na dinâmica da economia, não. Você não pode ter esse foco aí, ceteris paribus. Não é assim que acontece. Não pode analisar que uma coisa só, eu vou consertar essa aqui, depois eu vou consertar a outra, depois eu vou consertar a outra. Não. A economia é um sistema. Você mexe aqui, você tem resultado ali. Né? Então você não pode ficar achando que vai tratar as coisas de forma isolada. Por isso que, até na medicina, né, tem os médicos que são da medicina holística, né, eles tratam o todo. Tratam o desequilíbrio do corpo como um todo. A medicina ayurvédica, lá, indiana, milenar, ela trata o corpo como um todo. Não é como a nossa, que tenho um problema no estômago, vou tratar o estômago, tenho um problema no rim, vou tratar o rim, não. É uma medicina diferente. E acredito que mais apropriado pensar a economia
tratando ela como um médico de medicina ayurvédica do que da nossa medicina ocidental aqui tradicional. Então, o que nós estamos observando? É exatamente isso, a possibilidade de, pelo pânico, pelo não saber o que vai acontecer, a economia americana ela entre em estado de pânico, né? E as pessoas comecem a gastar menos, e ao mesmo tempo tem a inflação. Olha que coisa maluca, gente. Olha que coisa maluca. Qual é a lógica que isso traz? Nenhuma. A lógica é que existe um elemento estranho, que no caso é o Donald Trump e a economia dele, agindo sobre o sistema. Então estão acontecendo coisas assim que não foram vistas ainda, mas eu volto sempre a dizer que isso tudo é uma falta de um debate, de um diálogo geral. E causa preocupação, porque esse aspecto de puxar o freio, de conter investimentos, está atingindo as empresas. As empresas americanas, com medo do que possa acontecer, já começam a demitir, já começam a controlar investimentos, mas é claro. Então está aí a possibilidade de criar um problema, o que era um problema menor, cria-se um problema muito maior, né, devido ao pânico instalado. Porque, veja bem, se eu vejo um salva-vidas correndo na praia, apitando, feito um maluco, gente, eu posso não saber o que está acontecendo. Pode ser até um treinamento, certo? Pode ser até um treinamento. Pode ser que não seja nada de tão importante assim. Pode ser algo que não diga respeito à minha pessoa. Mas espera aí, cara, por via das dúvidas eu saí da água. Você está me entendendo? E o Donald Trump é um salva-vidas com um apito na mão, correndo na praia feito um doido. Então até as pessoas identificarem o que está acontecendo, elas param. Então o risco de se antecipar um problema grave é muito alto. Né? É mais um elemento. Veja, a inadimplência de cartões de crédito já está em alta. A possibilidade de inflação devido às taxas de importação a gente já havia falado. Né? Vai afetar agora o consumo de 19 milhões de pessoas, funcionários públicos, vai afetar o consumo deles. E a possibilidade também de quebrar cadeias de distribuição, né, com essas importações, por exemplo, eu fiz um vídeo anterior aqui a respeito do problema das bebidas, né? Os distribuidores nas cidades do interior, nas cidadezinhas pequenas, os pequenos distribuidores estão apavorados. Porque 70% do negócio deles é com bebida estrangeira. Entendeu? Então você cria um pânico onde não existia, e tudo porque você amanheceu com uma ideia na cabeça, uma ideia maluca, que necessitava uma intervenção desse tipo aí. Veja, o próprio eleitorado do Donald Trump está preocupado. E as pessoas estão dizendo, estamos preocupadas com a inflação que vem aí. Então resta observar, né? Essa medição ela se traduz em inflação realmente quente, né, no mercado, um dado quente, ou não. Tá? Então, nos próximos dias aí é que nós vamos sentir, né, deixar passar esse mês de março, se essa expectativa elevada de inflação ela vai realmente se transformar numa inflação efetiva. Mas o risco é grande, gente. Já vou adiantando que o risco é grande. E isso pode se transformar numa bola de neve. Uma bola de neve. Então, a cada dia, eu sinto que eu vou dando assim notícias piores. Não tem como dar notícias melhores diante de uma situação dessa. Mas vamos acompanhar. Lembrando que, para quem está assistindo hoje, né, à tarde, sábado, dia 15 de março, às 3 horas da tarde, nós vamos ter uma live aí para poder conversar bastante a respeito da política econômica do Donald Trump. Compartilhe, dê seu oi, deixe a sua mensagem, seu comentário é muito importante, certo? É muito importante para a gente saber o que você quer que a gente fale aqui também, faça sugestões de temas para a gente explorar e contemple a possibilidade de se transformar num membro do canal. Você vai estar ajudando o canal a difundir, né, a propagar mais essa mensagem que é extremamente importante. É extremamente importante que as pessoas saibam
o que está acontecendo e está chegando nos Estados Unidos, isso aí também, tudo que a gente vem falando no canal aqui, e em outros países, então, para que realmente haja uma pressão da sociedade para parar essa loucura, né, que pode se transformar num grande problema, um grande problema. Ainda é tempo de parar, mas se demorar muito, não sei não o que vai acontecer. A gente sabe que a economia dos Estados Unidos está em declínio, mas a gente não queria assistir um desastre, né? É isso aí.